Olá, meu nome é Yasmin Góes e este é o último vídeo da série sobre o balanço dos decretos de 2019. Para esse vídeo, eu irei trazer então os 4 últimos eixos temáticos, que têm a ver sobre novas disposições sobre os serviços públicos, parcerias para o desenvolvimento e desestatização, além do programa de parcerias rumo ao investimento do país e também a regularização de áreas. E para começar, eu trago então sobre as novas disposições sobre os serviços públicos. E como primeiro destaque, eu trago o decreto número 10.125, que dispôs sobre o trâmite no Poder Executivo Federal dos processos de nomeação para os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e também do Conselho Nacional do Ministério Público. E esse decreto vale para os casos em que a competência para o provimento do cargo seja do Presidente da República. Então eu sugiro a leitura, se você quiser saber um pouco mais sobre os trâmites e os procedimentos com base nesse decreto número 10.125. E além disso, temos o decreto número 9.991, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da Administração Pública Federal. E também regulamentou os dispositivos da Lei nº 8.112 de 1990, quanto às licenças e os afastamentos para as ações de desenvolvimento. E com base nesse decreto, cada órgão ou entidade integrante do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública, o CIPEC, irão elaborar todo ano um plano de desenvolvimento de pessoas. E isso quer dizer então que ele irá vigorar no ano seguinte com a finalidade de elencar os planos de desenvolvimento necessários para os cumprimentos dos objetivos para cada servidor, com base nessas ações de desenvolvimento. E vale destacar que os afastamentos serão permitidos para participação em ações de desenvolvimento e que envolve, então, a licença para capacitação, participação em programas de treinamento e além de programas de pós-graduação stricto sensu no país, o que envolve, então, o mestrado, o doutorado e também tem uma disposição sobre estudos no exterior para um período de até 4 anos. E com base nessa temática de agentes públicos, temos o decreto também número 9.727. E você sabia que os cargos agora comissionados terão novos critérios e novos perfis a serem adotados? Bom, o decreto número 9.727 regulamentou esses critérios, os perfis e os procedimentos gerais a serem observados na nomeação e ocupação dos cargos comissionados, DAS, e também das funções comissionadas do Poder Executivo. E a depender do cargo e do nível do DAS, por exemplo, se exige uma experiência profissional de no mínimo de 2 anos até 5 anos e também em atividades correlatas e também títulos de especialista, mestre, doutorado e até mesmo pode exigir ser servidor público para a nomeação nesse cargo, nessa função comissionada. E passando agora para o eixo temático de parcerias para o desenvolvimento e desestatização, eu vou destacar 3 decretos. O primeiro é o decreto número 10.104, que é sobre o procedimento de manifestação de interesse, o PMI, que foi alterado. E de modo que essas alterações se relacionam ao processo de seleção de pessoa física ou jurídica e uma autorização também exclusiva de um número e limitação desses interessados, em que deverão se observar 3 critérios: a experiência profissional comprovada, além do plano de trabalho e as avaliações preliminares sobre o empreendimento a ser relacionado ao programa de manifestação, ao procedimento de manifestação de interesse. E eu lembro que o PMI pode ser feito para apresentação de projetos, de levantamentos, investigações ou estudos, tanto por pessoas jurídicas de direito privado ou também como pessoa física. E o segundo destaque nesse eixo temático é o decreto número 9.928, que instituiu o Comitê Técnico Integrado para o Desenvolvimento do Mercado de Combustíveis, demais derivados do petróleo e biocombustíveis, em consonância então com as diretrizes estabelecidas no artigo 1º da Resolução número 15 de 2017 do Conselho Nacional de Política Energética. E esse comitê integrado tem como competência tanto elaborar estudos para subsidiar a formulação de políticas públicas, como também elaborar estudos para auxiliar o aprimoramento das normas regulatórias das atividades de refino de petróleo, o que envolve, então, a formulação, a importação, a exportação, transporte, distribuição e revenda desses combustíveis.
E também tem como competência esse comitê integrado propor ações e medidas destinadas ao desenvolvimento do mercado de combustíveis. E com base no Decreto 10.006, o último destaque, portanto, desse eixo temático, as empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização e as empresas titulares de participação acionárias incluídas no Programa Nacional de Desestatização ficarão administrativamente subordinadas ao Ministério da Economia. E o Ministério da Economia, no âmbito das suas competências, adotará as medidas necessárias à efetivação desses processos de desestatização. Então, vale a pena a lida para você que ficou curioso por todos esses processos de desestatização que o Brasil vem passando. E quanto ao terceiro eixo temático, de programa de parcerias rumo ao investimento no país, esse eixo se concentra nos decretos sobre programas de parceria de investimento, o PPI. E para você que tem dúvidas sobre o que é o PPI foi criado pela Lei nº 13.334 de 2016 e tem a finalidade de ampliar e fortalecer a interação entre o Estado e a iniciativa privada, por meio da celebração de contratos de parceria e outras medidas de desestatização também. E sobre o PPI, eu destaco o Decreto nº 10.187, que dispôs sobre a infraestrutura de saneamento básico e trouxe também novas possibilidades para a captação de recursos de estudos para o PPI. E a política de fomento ao setor do saneamento básico foi qualificada no âmbito do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI, para possibilitar essa realização de estudos e de alternativas também de parceria com a iniciativa privada, para a universalização do saneamento básico em todo o Brasil. E para essa universalização de saneamento básico, os estudos envolvem, então, um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, além da drenagem e manejo das águas pluviais, as águas da chuva, e também a limpeza e fiscalização preventiva das redes urbanas. E por que esse decreto ele é importante, você precisa saber dele? Quando a gente pensa em uma universalização do saneamento básico, a gente deve ter em mente alguns números, como, por exemplo, para ilustrar a realidade brasileira, segundo os dados da Folha de São Paulo, em 2018, cerca de 43 milhões de pessoas foram afetadas por secas e estiagem. 90% dessas pessoas, desses 43 milhões, moram no Nordeste. E, além disso, mais de 60 milhões de brasileiros vivem em cidades com risco hídrico e ainda temos mais 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Então, é de fundamental importância que haja essa aliança estratégica entre o Estado brasileiro e a iniciativa privada, não só para se obter programas ao programa do PPI, mas também para promover o maior acesso e a eficiência e essa universalização do saneamento básico em todo o Brasil e para todos os cidadãos brasileiros. E também destaco, com base no PPI, o Decreto nº 10.117, que permite a realização de parcerias com o setor privado também para viabilizar projetos de aproveitamento energético de resíduos sólidos. E essa medida permite, via PPI, o acesso ao financiamento por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e além de outras instituições, impulsionando assim a economia e a infraestrutura do país. E para saber mais sobre esse decreto número 10.117, o professor Jacobi gravou um vídeo explicando detalhadamente as especificidades e as particularidades desse decreto, que eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Então, se você quiser saber mais, eu sugiro que você assista. E por fim, como último eixo temático, temos a questão da regularização de áreas, em que eu destaco o decreto número 9.764, que dispôs sobre o recebimento de doações de bens e de serviços sem ônus ou encargos de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. E esse recebimento dessas doações será feito também pelos órgãos, será então recebido pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, direta, autárquica ou até fundacional. E com base nesse decreto,
as doações desses bens, móveis e serviços têm a finalidade do interesse público, e essas doações buscarão, sempre que possível, a ampliação da relação com as startups e o exercício do empreendedorismo inovador e também intensivo em todo o conhecimento e em todo o Brasil. E só que vale ressaltar para esse decreto que foi vedado o recebimento de doações de serviços que possam comprometer ou colocar em risco a gestão e o resultado das atividades finalísticas dos órgãos e das entidades da administração pública. E se você gostou desse vídeo e quiser também saber um pouco mais sobre novos decretos, sobre novas disposições, sugiro que você se inscreva nesse canal e se você gostou desse vídeo, também pode deixar um comentário aqui embaixo. E lembrando a você que se você quiser ficar antenado dos principais assuntos selecionados do Diário Oficial da União, temos um podcast diário sobre esses assuntos que está disponível na plataforma do Spotify e que também o link ficará na descrição desse vídeo. Muito obrigada por me acompanhar em mais um vídeo e até logo!